Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje vou trabalhar com vocês esse kimono em crochê, uma peça super fácil e que fica bem bonita. Eu usei o fio cromo da Círculo, que é um lançamento e tem esse toque e esse mesclado todo especial. Se você gostou, já fica aí comigo e vamos para o passo a passo. Inicio o kimono fazendo um cordão com 60 correntinhas. Essas 60 correntes ficam na parte de cima do kimono, onde eu vou fazer a divisão da pala. São 3 partes: manga, outra manga e a parte de trás. A parte da frente ainda vamos fazer com os aumentos para formar o decote. Aqui no início eu pulo 1, 2, 3 e na quarta correntinha eu vou fazer o leque em pontos altos. Então, faço um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos nessa mesma correntinha de base. Formei o leque, agora eu vou para a divisão da manga, trabalhando um ponto alto para cada correntinha de base, até completar 15 pontos altos no total. Já completei os 15 pontos, na próxima correntinha eu faço o leque em pontos altos, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos nessa mesma correntinha de base. Vou para a divisão da parte das costas, faço um ponto alto para cada ponto de base, até completar 22 pontos altos. Já finalizei os 22 pontos altos. Na próxima correntinha, eu faço o leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, e depois vou para a última parte, a última divisão, que é a outra manga. Faço agora 15 pontos altos, um ponto alto para cada correntinha de base, e na última correntinha do cordão, eu faço o leque, como eu fiz lá no início da carreira. Então, fico com leque, 15 pontos da primeira manga, leque, 22 pontos da parte de trás, leque, 15 pontos da outra manga e o leque final. Com essas 3 divisões, eu já posso dar continuidade até formar a pala. Então, eu chego aqui no final da carreira e volto para dar início à próxima. Carreira já finalizada, tenho as 3 divisões lá na parte de trás, a base reta, leque e leque, parte de cada uma das mangas, e aqui na frente é onde eu disse para vocês que vamos ainda formar o decote em V. Para formar o decote, eu sempre tenho que ter aumento no começo e final de carreira. Eu vou trabalhar uma carreira em pontos altos e uma carreira em pontos altos duplos cruzados. Eu trabalhei a carreira em pontos altos, agora eu vou trabalhar em pontos altos duplos. Então, inicio a carreira com 4 correntinhas, que corresponde ao primeiro ponto alto duplo. Faço 2 correntinhas para vira, 2 laçadinhas na agulha e volto aqui nesse primeiro ponto, para fazer o primeiro aumento em V. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos e 2 correntinhas entre eles. Então, olha só como já vai crescendo aqui a lateral. 2 laçadinhas na agulha e agora eu vou trabalhar leque sobre leque. Os aumentos eu fiz no primeiro ponto. Agora, sobre o leque, nas correntinhas do leque de base, eu trabalho leque sobre leque. Agora, toda a carreira em pontos altos duplos.
2 pontos altos duplos, 2 correntes e 2 pontos altos duplos. Sempre antes do leque. E depois do leque, teremos o aumento. Então, aqui, eu tenho aumento no início, leque sobre leque, e no primeiro ponto, depois dos pontos do leque, eu já faço o aumento, 2 pontos altos duplos. Aqui eu não coloco correntinhas, só lá no início. Fiz os 2 pontos altos duplos, já tenho o aumento no primeiro ponto depois dos pontos do leque. Agora, eu começo a trabalhar os pontos altos duplos cruzados, até chegar lá um ponto antes do próximo leque. Faço as 2 laçadinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto e faço um ponto alto duplo. Agora, 2 laçadinhas na agulha, eu vou passar a agulha aqui no ponto que eu pulei e volto aqui pela frente com essa agulha, para trabalhar o ponto alto duplo. Prontinho, fica um cruzado por cima do outro. Novamente, pulo um ponto, venho lá no ponto seguinte, faço um ponto alto duplo. 2 laçadinhas na agulha, volto no ponto que eu havia pulado, saio com a agulha aqui na frente, ó, observem que o ponto que eu fiz fica lá atrás, puxo o fio e aí sim eu faço o meu ponto alto duplo. Eu vou trabalhar em pontos altos duplos, como eu disse, até restar um ponto antes de chegar no leque, para repetir o processo de aumento de um lado e do outro e leque sobre leque. Vou trabalhar aqui o último cruzado e depois disso eu vou fazer os aumentos. Como a minha divisão foi com 15 pontos, eu vou terminar aqui com um cruzado. Volto nesse último ponto que eu já peguei aqui o cruzado e vou fazer o aumento. Os 2 pontos duplos no mesmo ponto. Então, fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cruzados e o aumento de cada um dos lados. Agora, eu trabalho fazendo leque sobre leque, 2 pontos altos duplos, 2 correntinhas e 2 pontos altos duplos. No primeiro ponto, depois dos pontos do leque, eu faço o aumento, 2 pontos altos duplos. 1, 2. Depois que eu fiz o aumento, eu sigo trabalhando os pontos altos duplos cruzados até chegar aqui, um ponto antes do leque. Prontinho, já cheguei aqui, fica faltando um pontinho antes do leque. Aqui na parte de trás, eu não preciso fazer o aumento no mesmo ponto que eu busquei o ponto dos pontos cruzados, porque fica sobrando certinho um ponto. Então, novamente, eu tenho um aumento aqui no início e no final. Tenho no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos duplos cruzados e um aumento aqui de cada lado, 2 juntos e 2 juntos. Agora, trabalho novamente leque sobre leque, 2 pontos altos duplos, 2 correntes e 2 pontos altos duplos, e depois disso, já vou fazer o aumento. O aumento
como temos os 15 pontos, eu faço o aumento aqui no primeiro ponto, depois dos pontos do leque. Já faço o cruzado no próximo ponto, eu não pulo, porque eu vou voltar exatamente onde eu tenho os pontos do aumento, como eu já fiz lá do outro lado. São 15 pontos, então eu uso esse ponto aqui depois do leque para trabalhar tanto os aumentos, os 2 pontos do aumento, quanto o último ponto do ponto alto duplo cruzado. Agora, eu trabalho pulando um ponto, faço meu ponto alto duplo, volto no que eu pulei e faço o meu ponto alto duplo, já concluindo o ponto cruzado. Dessa forma, eu trabalho até chegar aqui no leque, um pontinho antes do leque, onde faremos o aumento, leque sobre leque e aumento aqui no último ponto da carreira. Chegando aqui depois dos 7 cruzados, eu fiz o aumento no último ponto antes do leque. Dentro do espaço das correntinhas de leque, eu trabalho leque sobre leque, em ponto alto duplo, agora os 2 duplos, 2 correntes e 2 pontos altos duplos. E no final da carreira, eu faço o aumento. Terminei o leque. E aqui, no último ponto, eu faço um ponto alto duplo, correntinhas e o duplo. Prontinho. Tenho aqui o aumento. Olha só como ele já vai formando automaticamente a parte da frente. Ó, agora já conseguimos ver como ele caminhou um pouquinho. E nós vamos trabalhar dessa forma até fechar esse decote em V aqui mais para baixo. Agora, eu vou dar início à próxima carreira, que é a carreira trabalhada em pontos altos. Inicio a carreira fazendo 3 correntinhas, pois agora trabalho em ponto alto, e fazendo um ponto alto sobre esse primeiro ponto. A seguir, eu tenho o segundo ponto, o espaço da correntinha e o segundo ponto alto duplo. Aqui, eu também faço 2 pontos altos, porque eu tenho o aumento da parte do decote, mas sempre antes do leque e depois do leque, eu tenho o aumento. Então, sempre tenho que repetir esse mesmo processo de aumentos, antes e depois do leque. Trabalho leque sobre leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E depois do leque, no primeiro ponto, eu sempre tenho o aumento, onde eu faço os 2 pontos altos. Agora, sigo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no último ponto, antes do leque. Aqui eu faço 2 pontos altos, leque sobre leque, e do outro lado, no primeiro ponto, depois do leque, eu também faço o aumento. Restando, então, um ponto para chegar no leque, eu faço o aumento, os 2 pontos altos, trabalho leque sobre leque no espaço central das correntinhas, faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Tenho os 2 pontos do leque, no primeiro ponto, depois do leque, eu já faço o aumento e depois sigo trabalhando ponto alto
sobre ponto alto, como eu já fiz aqui na divisão da manga, ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar aqui um ponto antes do leque, eu faço o aumento, 2 pontos altos, leque sobre leque, e depois do leque, no primeiro ponto, eu trabalho o aumento. Trabalho ponto alto sobre ponto alto, antes do leque eu faço o aumento, leque sobre leque, e eu volto para finalizar essa carreira e dar início à próxima. Prontinho, agora já para finalizar a carreira, eu já fiz aqui o leque, então eu venho nos 2 últimos pontos, então depois dos pontos do leque, eu faço 2 pontos altos, que eu aumento depois de todos os leques, que eu sempre faço, e 2 pontos altos no último ponto, que correspondem ao aumento da parte da frente do trabalho. Agora, eu viro o meu trabalho e vou para a carreira em pontos altos duplos. Inicio sempre fazendo os 4 pontos, porque é duplo. Faço 2 correntinhas de separação e um ponto alto duplo. Já tenho o primeiro aumento. Lá no último aumento, eu também faço a mesma coisa. Agora, antes do leque, eu tenho 3 pontos. Um ponto, eu vou fazer o ponto alto duplo cruzado, porque aqui na parte da frente, eu tenho que seguir o mesmo desenho de ponto que eu tenho nas mangas, que eu tenho na parte de trás. Então, conforme eu vou ganhando espaço aqui, eu vou tendo mais pontos, eu vou encaixando os pontos cruzados. Depois disso, sobrou um pontinho, que é o ponto que eu faço o aumento antes do leque. Depois trabalho leque sobre leque. Depois desse leque, eu faço o aumento. Então, depois do leque, faço o aumento. Aqui na parte da manga, os pontos altos duplos cruzados, leque sobre leque, lembrando sempre, tanto na carreira em pontos altos, quanto na carreira em pontos altos duplos cruzados, eu tenho o aumento antes e depois do leque. Leque sobre leque, cruzados na parte de trás, aumento, leque, aumento, cruzados na manga, aumento, leque, aumento, e aqui eu faço aumento, o cruzado e aumento, como eu já fiz no início. Cheguei aqui no final da carreira, já fiz o aumento, faço o cruzado, e aqui no final, da mesma forma que eu iniciei, fazendo o aumento, faço um ponto alto duplo, as correntinhas e um ponto alto duplo. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Faço 1, 2, 3 correntinhas, trabalho o meu ponto alto, fico com os 2 pontos. A partir do ponto duplo, eu começo agora a trabalhar em pontos altos. Fiz o aumento no início e vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto que eu tenho na base, até chegar no último ponto antes do leque. Antes do leque, sempre temos que fazer o aumento. Então, eu volto e faço mais um ponto alto. Depois, trabalho leque sobre leque. Depois do leque, o aumento. Trabalho ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base, sempre fazendo os aumentos antes e depois do leque.
Chegando lá no final, a mesma coisa, leque sobre leque, faço o aumento depois do leque, ponto alto sobre ponto alto e aqui no final o aumento. Como eu disse, esse é o tamanho M. Na pala do M, eu trabalho 10 carreiras no total. Na 11ª carreira, vamos fazer a divisão, deixando separadas 2 cavas e descendo a parte de baixo do corpo do kimono. Aqui o casaco pronto e eu quero mostrar para vocês essa evolução da pala. Como eu disse, vamos trabalhar até completar 10 carreiras aqui no tamanho M. Quando eu completar essas 10 carreiras, eu vou parar a pala. E na 11ª, que é a carreira aqui em pontos altos, faremos a divisão. Quando eu chegar nessa 10ª carreira, teremos aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cruzados e o aumento. Na carreira de baixo, já teremos, contando aqui com a parte dos aumentos, lá depois que eu já dividi, ó, teremos então, contando em cima do leque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cruzados. Depois da divisão, eu não aumento mais aqui, então já sigo com a parte reta, como eu vou mostrar para vocês. Então, carreira de vai e vem de um lado ao outro e não tendo mais o aumento. Com essas carreiras, as 10 carreiras, olha só como o decote vai fechar, formando a parte do decote V. Então, vou continuar trabalhando até completar as 10 carreiras da pala e volto para fazer a parte da divisão e depois descer a parte de baixo do kimono. Prontinho, já finalizei a pala. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Na carreira de número 11, eu faço a divisão para deixar a parte da cava separada do restante que vamos descer aqui a parte do corpo do kimono. Então, aqui, observem que eu já estou quase alcançando aqui o fechamento. De um lado, uma cava, do outro lado, a outra cava, e a parte reta, onde eu vou descer a parte do corpo. Agora, na carreira de número 11, eu já comecei a trabalhar e eu fiz o aumento lá no início, aumento antes do leque, ponto sobre ponto. Agora, eu já faço a divisão para deixar a primeira cava. Então, eu fiz 2 pontos aqui dentro do leque, faço 2 correntinhas, pulo toda essa parte que vai ser a abertura da manga, já venho lá no próximo leque e faço 2 pontos altos, bem no espaço das correntinhas do leque. Aí, começo tudo novamente. Vou fazer aqui ainda um aumento. E trabalho ponto alto, sobre ponto alto, até chegar lá no próximo leque, onde eu vou repetir esse mesmo processo, deixando a parte da cava, já, ó, aqui vai sair a manga, separada do restante da parte reta e depois a outra cava, a mesma separação. Já percorri toda a parte de trás, a parte das costas, já fiz o aumento antes do leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo toda essa parte da manga e já venho lá no próximo leque, onde também
faço os 2 pontos altos. Já tenho a segunda cava separada. Agora, sigo ponto sobre ponto, sendo que eu ainda faço o aumento no primeiro ponto depois do leque e lá no final da carreira também. Cheguei ao final da carreira, virei o meu trabalho. Daqui para frente, eu não faço mais aumentos, nem no começo, nem antes e depois dos leques. Eu só vou trabalhar as carreiras, uma de ponto alto e uma de ponto alto duplo cruzado. Então, aqui, para iniciar, eu vou vir aqui no segundo ponto com um ponto baixíssimo, subo 4 correntinhas e volto no primeiro ponto. Assim, eu tenho o primeiro cruzado. Por que que eu não vou aumentar aqui no começo? Vocês viram que ela ainda não encostou, ainda falta um pouquinho para fechar. Só que eu vou fazer o acabamento em volta. Com isso, eu já ganho essa distância que falta entre uma parte e outra da frente. Agora, eu sigo. Vou fazendo os pontos cruzados até chegar ali embaixo da cava, onde eu volto para mostrar como eu vou fazer aquela parte e depois vou dar continuidade, como eu disse, formando toda a base, seguindo dessa mesma forma. Uma carreira em ponto alto, uma carreira em ponto alto duplo cruzado. Depois da carreira finalizada, eu viro o meu trabalho. E agora, eu vou começar a trabalhar os pontos altos duplos cruzados. Eu sempre vou fazer um ponto de borda no início e no final. Então, inicio aqui com 4 correntinhas. Venho no ponto seguinte, contando como se eu tivesse pulado esse primeiro ponto. E eu vou trabalhar aqui um ponto alto duplo. Depois disso, eu volto no primeiro ponto, faço mais um ponto alto duplo, que já fica cruzado. E sigo fazendo os pontos altos duplos cruzados até chegar ali na parte da divisão da cava. Cheguei na parte da cava e aqui não tem segredo, porque eu tenho as 2 correntinhas. Então, eu pulo uma, venho na correntinha seguinte e volto na correntinha que eu pulei para fazer o cruzamento. Aqui teremos um ponto cruzado sobre as correntinhas. Depois disso, eu sigo da mesma forma, fazendo os pontos altos duplos cruzados, até chegar lá na divisão da outra cava, que eu vou fazer o mesmo processo, ou seja, em cima dessas 2 correntinhas da próxima cava, eu fico com um ponto cruzado, ou seja, os 2 pontos altos duplos que formam um ponto cruzado. Depois disso, trabalho os cruzados até chegar aqui no final. Lembrando que aqui no final eu também vou fazer um ponto de borda. Então, eu vou até aqui o final, volto para finalizar essa carreira, já iniciar a próxima e depois dizer como vamos prosseguir o restante da base. Cheguei ao final da carreira, aqui eu faço o ponto de borda, um ponto alto duplo nesse último ponto. Assim, eu já fico com esse ponto de borda para fazer o acabamento depois no final. Viro o meu trabalho. Eu fiz a carreira em pontos altos duplos cruzados, agora a carreira em pontos altos. Então, passo a agulha no primeiro ponto, fecho as 2 laçadinhas, 2 correntes. E trabalho ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Ou seja, agora é só seguir ponto sobre ponto. Venho passando ponto sobre ponto
até chegar lá no finalzinho da carreira. Cheguei no final da carreira, viro o meu trabalho e inicio a próxima carreira, que é a dos pontos cruzados. Uma em ponto alto, uma em ponto cruzado, uma em ponto alto, uma em ponto cruzado, sem fazer aumentos nem diminuições, até atingir o comprimento que você queira para o seu kimono. Eu vou trabalhar o meu aqui adiantando, volto depois mostrando para vocês quantas carreiras e quantos centímetros eu fiz no total, e depois fazer o acabamento em volta e, por último, as mangas. Continuei trabalhando as carreiras e depois da abertura da cava, eu fiz 20 carreiras no total, finalizando com uma carreira em pontos altos. Agora, eu vou fazer o acabamento em volta de toda a base, passando na parte de baixo, subindo a lateral, passando aqui pela parte do decote, gola, toda a parte em volta do kimono, trabalhando o acabamento. Aqui onde eu finalizei a última carreira, a 20ª carreira, eu subo uma correntinha e faço 2 pontos baixos bem aqui nesse que seria o último ponto da carreira, onde vai ficar aqui essa viradinha da parte de baixo com a lateral. Uma correntinha, que eu conto como um ponto, mais 2 pontos baixos, 3 pontos no total. Agora, eu faço aqui mais 2 pontos na carreira, onde eu tenho a carreira em pontos altos duplos, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos. Onde eu tenho a carreira em pontos altos, eu faço 2 pontos baixos, passando a agulha assim, ó, por baixo do primeiro ponto lateralmente. Novamente, carreira dos pontos cruzados em pontos altos duplos, faço 3 pontos baixos. Carreira em ponto alto, 2 pontos baixos. E dessa forma, até chegar lá na parte de cima. Lá na parte onde eu tenho, que eu saio da lateral e venho lá para direção onde seria a gola, eu vou continuar com o mesmo acabamento. Aqui, nessa partezinha onde eu tenho o início lá que eu fiz as correntinhas, eu também vou fazer uma viradinha, ó. Então, aqui eu também tenho que colocar os 3 pontos baixos no mesmo ponto, como eu fiz aqui, porque senão ela dobra, ela fica viradinha, e eu quero que ela se mantenha reta, por isso que fazemos esse aumentinho em todas as partes que temos essa curvinha, a parte ali para seguir com a carreira. Então, agora eu sigo dessa forma, fazendo toda a lateral, subindo lá da parte de baixo até chegar lá na parte onde eu comecei o kimono, onde eu fiz as correntinhas iniciais. Continuei trabalhando, já subi toda a lateral, e quando eu chego aqui, ó, na parte de cima, ali onde eu comecei a carreira, eu já fiz um ponto baixo no primeiro ponto, faço mais 1, 2, então fiquei com 3. Olha só como ele já forma a curvatura e não fica repuxando. O restante, um ponto baixo para cada ponto de base, já que aqui temos a carreira inicial, e depois eu sigo. Quando eu chegar aqui, no outro cantinho, olha aqui a parte da cava, e chegando aqui no cantinho, novamente, quando eu começar a descer a lateral, nesse canto eu faço 3 pontos baixos juntos. Depois sigo 2 pontos baixos na carreira em pontos altos, onde eu tenho os pontos altos duplos, 3 pontos baixos, onde eu tenho ponto alto, 2 pontos baixos, onde eu tenho os duplos, 3 pontos baixos, até percorrer toda a lateral. Chegando lá na parte de baixo, eu também tenho o cantinho, ó,
o último ponto aqui na carreira, a última carreira, né? E eu vou começar a trabalhar aqui na parte de baixo. Então, aqui nesse pontinho, quando eu chegar lá na última carreira, na parte de baixo, eu também faço 3 pontos baixos juntos, em todos os cantinhos. Depois que eu fizer os 3 pontos baixos juntos, um ponto para cada ponto de base, até chegar no início dessa carreira, onde eu tenho os 3 pontos baixos juntos. Depois eu volto já para falar por quantas carreiras vamos prosseguir até finalizar essa parte do acabamento em volta da base da peça. Já circulei toda a carreira com a primeira carreira em pontos baixos e já estou trabalhando a segunda carreira. Agora, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até circular toda a volta. Quando eu finalizar essa carreira, ainda faço mais uma, completando 3 carreiras em ponto baixo, sendo que a primeira eu faço os aumentos no canto e as 2 últimas trabalho ponto baixo sobre ponto baixo. Já finalizei as 3 carreiras em ponto baixo, cortei o fio e agora eu vou arrematar essas pontinhas que eu tenho ao longo da peça dessa mesma forma. Se você tiver uma agulha um pouquinho mais fina, 3, 3,5, 4, ela ajuda bem a passar o fio por dentro da trama dos pontos. E o que eu faço aqui? Trago esse fio para o lado avesso do trabalho. Faço uma laçadinha, passo o fio por dentro, continuo passando por mais alguns pontinhos, repito a laçadinha, passo laçada e passo o fio por dentro, formando o nó de arremate, e depois ainda passo por dentro de vários pontinhos. O restante de sobra é só cortar o fio. E olha só, ele fica com um acabamento, os nozinhos ficam escondidos por dentro da trama do ponto, e dessa forma eu vou repetir em todas as pontinhas. Para trabalhar a manga, eu venho aqui na abertura que eu tenho da cava, venho ali nos 2 pontos que eu tenho de aumento e vou começar por aqui a trabalhar a carreira. Faço um ponto baixo e 2 correntinhas e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira. Só que eu venho circulando e quando eu chegar aqui nessa parte, antes do leque lá no aumento que eu tenho do outro lado, eu paro porque eu quero mostrar como eu faço a passagem dessa parte aqui embaixo da cava e depois já vou dizer por quantas carreiras vamos seguir para fazer a manga. Já trabalhei toda a volta em pontos altos, aqui eu tenho os aumentos, né, os 2 pontos, a seguir eu tenho o leque, faço ponto sobre ponto, trabalhando em pontos altos. No espaço das correntinhas do leque, eu faço um ponto alto. A seguir, eu tenho 2 pontos altos virados aqui para baixo. Passo lateralmente nesse ponto e faço um ponto alto. E depois, eu tenho 2 cruzados aqui bem na parte da cava. Eu faço um antes do primeiro, um antes do segundo, e já venho lateralmente nos 2 pontos altos que eu tenho virados para baixo. Passo aqui por baixo do ponto e faço o meu ponto alto. Assim, eu fico com um número par. Eu preciso que seja par para montar os cruzados para formar a base da manga. Depois, eu faço no espaço das correntinhas do leque um ponto alto
E como eu fiz lá do outro lado, ponto alto sobre os pontos do leque. Então, 2 pontos, e aqui eu já cheguei no primeiro ponto que eu fiz iniciando essa carreira. Agora, eu vou trabalhar até completar 9 carreiras da manga. Exatamente igual eu fiz na parte do corpo do kimono, trabalhando uma carreira em ponto alto, uma carreira em pontos altos duplos cruzados, uma carreira em ponto alto, outra carreira em pontos cruzados, sempre trabalhando a carreira de cruzados em pontos altos duplos, como já fizemos por toda a base. Vou trabalhar até completar 9 carreiras, como eu disse. Eu finalizo com uma carreira em pontos altos. Então, comecei com uma em ponto alto, lá a 9ª carreira também será uma carreira em ponto alto e depois eu volto para fazer o acabamento da manga. Caso você queira a manga mais curta ou mais comprida, é só medir de acordo com o braço. Então, faço a medida em centímetros e trabalho a manga até o comprimento desejado. Já finalizei as carreiras da manga, finalizei com uma carreira em pontos altos, já subi uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Agora eu trabalho 3 carreiras em ponto baixo, como eu já fiz no acabamento da base, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base por 3 carreiras no total. Lembrando que a manga é opcional, você pode fazer ela mais curta ou mais comprida. Prontinho, já trabalhei as 3 carreiras em ponto baixo, manga já prontinha aqui do tamanho que eu escolhi, o comprimento escolhido, e já adiantei e repeti o mesmo processo, tudo igual, na segunda manga. Então, com isso, eu já finalizei a peça, fazendo o acabamento em volta, as mangas, arrematando o fiozinho, como eu já mostrei para vocês durante o vídeo, e agora eu vou mostrar a peça inteira já no corpo, para que vocês vejam a peça finalizada. Bem, pessoal, prontinho, peça já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos.